A minha tarefa, a nossa tarefa, pelo menos eu penso assim, que é dar voz de baixo para cima dessas pessoas. Eu sou mais ligado à área camponesa, dar voz ao campo, aos movimentos sociais do campo, que tem sido ao longo esquecido, sem voz mesmo. E a voz deles aparece às vezes quando faz as ocupações, faz as passeatas, a voz deles aparece nesse momento, e somente. Então acho que é nesse sentido que eu vejo que a gente precisa fazer esse empenho e estar voltado de fato para esse caráter, esse princípio, para mim é um princípio que eu considero fundamental. As leituras serem feitas, acho que são indicativas e necessárias, que precisa fazer, e mais do que isso, é o nosso empenho, né, para que isso dê certo, para funcionar. E uma coisa que Beth apresenta, que a gente está tendo, 40 anos é um bocado de tempo, mas não o suficiente para... É um trabalho de longo tempo, que precisa juntar muita gente, muita profissional. A gente teve um indicativo de quem estava nessa caminhada, que aparece a gente buscar essas pessoas. Então chega a colega agora que diz que não é, mas de fato é também parte desse processo. É isso. Eu quero apenas acrescentar o seguinte: nessas leituras, além dessa leitura mais teórica, sobre memória, sobre exclusão, sobre o que é que já foi registrado até hoje, eu quero salientar as observações de mestrado e tese doutoral. Eu acho fundamental que cada grupo faça esse levantamento e veja ali mesmo a aplicação da própria teoria no objeto. Então, por exemplo, eu fui de qualificação, não agora, já um ano e meio atrás, ela estudou os panos de prato dos sem terra, perto de Jaciara, em Mato Grosso. Como é que ela fazia a representação artística? E a isso ela aliou o hino, ela aliou bonés, signos que iam representar o grupo e que eram estampados não só nisso, mas também na própria cotidiano. Você vai enxugar um prato, lá está a referência da sua memória, da sua identidade, da onde você está, com quem você está. Então eu acho fundamental que a gente faça um levantamento, até mesmo das monografias de final de curso, que estão já alavancando para o mestrado, e faríamos do mestrado e dos doutorados. Então, a proposta é de um estado da arte, né? Que eu acho que todos nós podíamos tentar fazer, né? Já é. Mato Grosso, que a gente se propôs é que cada entidade parceira fizesse o levantamento do parceiro. O levantamento que tem na entidade. Porque já existe. Tá. Bom dia. Na realidade, eu estou participando do evento como convidada, né, do professor Fernando. Então, não faço parte da equipe da Memória Viva, mas, assim, eu estive ontem, né, e hoje estive um pouco atrasada, mas tive a oportunidade de pegar a fala da professora Eva. Muito interessante. E algumas coisas me preocupam, porque eu sou pesquisadora, trabalho também com história oral, e a questão da urgência que a gente tem em fazer essa história oral, especialmente com essas pessoas que já estão bastante idosas, não é? Eu perdi 2 oportunidades assim na minha vida de pesquisadora em que eu não me perdoo, né? A primeira foi aqui mesmo na Faculdade de Educação com o professor Valmir Chagas, que foi um dos integrantes do Conselho Federal de Educação na época, né, hoje nacional, e que eu tive a oportunidade de ser aluna dele no mestrado aqui. E ele tinha, assim, histórias de bastidores interessantíssimas, né, da época, da década de 70, da época da edição da 5692, 7044, e que eu falei assim, eu vou escrever alguma coisa sobre isso, né? Numa certa ocasião, eu tive a oportunidade de encontrar com ele até no consultório médico, ele estava adoentado, e eu cheguei a marcar com ele, pegar o contato,
mas a gente vai ficando envolvido com outras coisas, né? E foi passando até um dia que eu recebi um e-mail dizendo que ele havia falecido. Então, perdi a oportunidade de fazer, né? De pegar esse relato. E a outra grande frustração que eu tenho também é também de não ter feito isso com uma das mulheres que participaram do grupo de mulheres que foi para a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo fala assim, né? A mulher não entra no exército, mas houve um grupo de 68 mulheres que foram para a Segunda Guerra Mundial, inicialmente para servirem, né, na área de enfermagem, mas que elas, quando retornaram, elas receberam patente, porque quando elas chegaram lá todo mundo, todas as mulheres que estavam lá eram militares com patente, elas não tinham patente, né? Então elas tiveram que ser incluídas dentro da carreira militar. E essa senhora, Elza Cansanção, o nome dela, também cheguei a fazer o contato com ela, pegar, né, lá no Rio de Janeiro, e acabou que a gente também, por falta de recursos, né, porque isso tudo é feito particularmente, né, perdi essa oportunidade. A Eva Cansanção faleceu no ano passado e eu perdi a oportunidade de fazer. Então, acho que assim, que a gente tem que, quando se fala que o direcionamento, né, do grupo é pela história oral, eu acho que sim, porque não é algo que seja tão caro. Eu tive a oportunidade de defender a minha tese de doutorado no ano passado, resgatando a história das alunas pioneiras do Colégio Militar de Brasília, que entraram em 89 e se formaram em 95. E quando eu fui fazer a pesquisa dentro dos arquivos do próprio colégio, que é um colégio recente, né, o Colégio Militar de Brasília, ele foi fundado em 78, todos os documentos de 95 para trás haviam sido queimados por conta da qualidade total. A qualidade total queimou todos os documentos, porque eram documentos genéricos. Então, aí, resultado, eu tive que ir atrás dessas meninas, foram 50 meninas que entraram em 89 no Colégio Militar de Brasília, entre 2.000 alunos, meninos, né, que existiam lá. Então, eu queria saber, que elas me contassem a experiência, né, da constituição da subjetividade delas nesse ambiente sexista, né, nesse ambiente masculino. Imagina 50 meninas no meio de tantos homens, né? E aí eu consegui localizar várias delas, das 50, 28 terminaram, fizeram todo o ciclo, né, dentro do Colégio Militar, e dessas 28 eu consegui entrevistar 21. Então foram mais de 40 horas de entrevista, né, que a gente fez, e desse trabalho nós conseguimos fazer, né, essa tese, né, que foi defendida no ano passado. E muitas pistas, como você não colocou aqui, muitas pistas elas foram sendo indicadas a partir dessas entrevistas. Então, eu acho que a história oral é algo que realmente é cativante, é muito bom de se fazer, tem que ter um aparato mesmo teórico e metodológico do pesquisador muito grande para ele ler nas entrelinhas, né? Eu tive aluna, por exemplo, aluna pioneira, né, entrevistada, que quando eu fiz o contato com ela, ela falou assim, não vou fazer, não quero participar dessa entrevista. Eu falei, por que será? Será que ela teve alguma experiência assim tão desagradável no colégio? Né? Fiquei preocupada, eu quero, agora que eu quero, né? E fui insistir até que eu consegui falar com ela, né? E no final das contas eu fui com aquela imagem, aquela ideia de que era alguma coisa que ela havia sofrido dentro do colégio, algum tipo de discriminação, de preconceito, tá? Mas quando na realidade na entrevista se revelou que não era isso, era um problema mesmo de família, mas que o colégio tinha de certa forma um envolvimento. Então essa história também foi contada, né, na pesquisa. Então eu acho assim que é o caminho mesmo, né, para a gente que está começando, né, está começando, e é onde a gente vai conseguir essas dicas, né, essas indicações de onde buscar esse material e fazer essa seleção desse material que merece ser guardado, né,